Senador Álvaro Dias, diretamente de Brasília. Diga lá, senador. E aí, senador, tudo tranquilo? Oi. Como é que você tá? Diretamente de Curitiba. Opa! Tô bem. Tá em Curitiba? Saudade de vocês, né? Faz quase 3 anos que nos encontramos aí, em 2018, não é? É isso aí, senador. Vê que coisa. Momento agradável. É isso aí, a gente sente falta Estou em Curitiba, assim, nós estamos trabalhando remotamente por enquanto. É isso aí, a gente sente falta desse contato. Quantas vezes o senhor esteve aqui, a gente discutiu, trocou ideia, bateu um papo, na época também que o senhor foi candidato, a gente com aquela gravata bonita, a gente brincava com a gravata e tal. Belo pino de lapela. Mas segundo o Marinho... O brasão sem gravata. Usou o brasão da República no debate. Ficou bonito, senador. Eu lembro. É isso aí. Eu percebi. Isso aí. Ô, senador, o Marinho Prestou atenção. O Marinho disse que você tá desanimado. O Marinho tá com a chapa tênis aí. Sentiu. Diz que quer emplacar a chapa tênis. Você tá desanimado ou não? Olha, essa pandemia provoca um desânimo, sem dúvida. Você sabe que na atividade pública, na atividade política, o calor humano é essencial. Então, o contato, a aglomeração. E hoje nós estamos isolados. Esse isolamento causa uma espécie de depressão política, sem dúvida. Então, o desestímulo bate. Mas nós não podemos decidir nada em relação a projetos de natureza política nesse período. Agora é hora de falar de vacina, de saúde, de salvar vidas, etc., né? Porque se nós colocarmos agora a questão política, ou especialmente projetos pessoais na política, nós corremos o risco de decidir mal, de decidir errado. Senador, você acha que isso que aconteceu, o senador, você acha que ali, por exemplo, quando surgiu a pandemia, a gente viu ali o político falando, eu ganho essa parada, eu ganho o jogo. Aí a gente teve o Bolsonaro agindo de uma maneira, o Dória aqui de outra maneira, que era ciência e não sei o quê, vamos sair à rua, era aquela história de eu vou ganhar a parada. E no final todo mundo perdeu com essa politicagem que fizeram em cima da pandemia. Acho que aí todo mundo errou, né? Sem dúvida. Colocaram combustível na fogueira de vaidade. Armaram o palanque, colocaram à frente projetos pessoais que podem ser legítimos, mas inadequados no momento. Colocaram como prioridade projetos eleitorais pessoais, ao invés de colocar como prioridade a vida das pessoas. Então, nós não tivemos aquele mutirão, aquela conjugação de esforços, a maximização dos recursos, num trabalho de interação entre a União, os estados e os municípios, e principalmente o respeito à orientação de quem estudou, de quem aprendeu, de quem pesquisou, para poder orientar corretamente. Então, foram falhas lamentáveis que certamente contribuem agora para que o Brasil se torne, de um lado, pária internacional, uma ameaça para o mundo, segundo alguns, sem dúvida nenhuma. Campeão mundial de mortes, todos os dias, sem dúvida nenhuma. Então, é evidente que nós temos que fazer autocrítica, reconhecer os erros que cometemos, a nossa impotência diante desse mal, dessa pandemia perversa e, evidentemente, tentar agora, obviamente, corrigir erros para arrumar a caminhada na direção daquilo que pode ser produtivo e bem-sucedido no combate a esse vírus, porque ele tem sido muito mais veloz, muito mais rápido do que as autoridades e, obviamente, até aqui ele tem sido vitorioso, nós precisamos derrotá-lo urgentemente. Senador, como você olha para o governo na foto atual, você percebe que o presidente está se aliando a figuras como Ciro Nogueira, Arthur Lira, do quadrilhão do PP, além disso, Valdemar da Costa Neto, agora em anúncio de novos ministros, e é um governo que começou com o Sérgio Moro, com quem você tem uma relação muito estreita, inclusive você, ao longo da campanha, sinalizou que gostaria muito de tê-lo no seu ministeriado. E aí eu te pergunto, o nosso Major Olímpio faleceu recentemente e ele veio a dizer em algum momento que ele havia sido pressionado para tentar melar a Lava Tog e que houve pressões externas para tentar influir na sua atuação no Senado. Você também teve essa experiência? Você que integrou o grupo Muda Senado?
Na verdade, a mim ninguém pressiona, não há essa possibilidade de alguém me pressionar, talvez porque me conheçam muito bem, há muito tempo, não é? E porque em nenhum momento eu aderi, eu sempre fui independente. Na verdade, as eleições de 2018 ressuscitaram esperanças que estavam sepultadas. Elas começaram a serem ressuscitadas quando a população foi para as ruas, multidões. E as multidões foram escrever um manifesto de indignação contra a corrupção, contra a incompetência. E exatamente aquele renascimento do Brasil nas ruas é que possibilitou o ressuscitar de esperanças na campanha eleitoral, com a crença de que nós estávamos caminhando para uma grande mudança. E na sua indagação já se verifica que não houve mudança. O sistema, então, combatido eleitoralmente na campanha, nos grandes auditórios, não é? Especialmente por encantadores de serpente que aparecem nas campanhas eleitorais, essa esperança não chegou a se consolidar quando do exercício do novo mandato. E eu me refiro não só ao executivo, como também ao legislativo, porque suscitaram esperanças muitos dos candidatos ao cargo executivo e ao cargo legislativo. A promessa principal era a mudança desse sistema, era a destruição do balcão de negócios, né? Era o fim do toma lá da cá. E o que se verifica é que o balcão está de pé, o toma lá da cá está presente mais do que nunca. Você citou o Major Olímpio, uma grande figura, um grande senador. Foi a grande surpresa positiva que eu tive nesse mandato. E ele realmente rompeu com o governo no momento em que tentaram cooptá-lo. Houve uma tentativa de cooptação para que ele se posicionasse contra a instalação de uma CPI denominada de Lava Toga. Não foi só ele, foi a juíza Selma também. Então nós tivemos nesse episódio uma espécie de encruzilhada, não é? Aí nós verificamos que realmente o sistema estava vivo, estava de pé. E nós começamos a perder a esperança de destruir esse sistema durante esse mandato. Boa. Senador, a gente conversou com o Cajuru aí outro dia, tal, também estava falando a respeito do... que agora eles estão tentando fazer o impeachment lá do Careca. Turma que a gente chama de apelido aqui, que é o nosso querido Alexandre de Moraes. Deus da cabeça de Rolon. Teve lá o Coppola fez lá na internet. Isso aí não vai pra frente, né? Você que conhece, você que já tá aí, né? Isso aí é conversa, né? É verdade. Eu não condeno porque é uma forma de pressão também, não é? Mas eu não sou daqueles que vendo falsa ilusão, não gero falsa expectativa, não é? Não há nenhuma possibilidade disso ser bem sucedido agora. Em função das regras que são conhecidas já. Um pedido de impeachment é avaliado pelo presidente do Senado. Cabe a ele o acolhimento ou não. Obviamente, o correto seria submeter à advocacia do Senado para verificar a jurisprudência, a legalidade, se há fatos determinados e, em seguida, submeter à mesa do Senado, que recomendaria, aí sim, o julgamento pelo plenário do Senado Federal. Então morre já no primeiro momento, quando cabe ao presidente o acolhimento. E nós tivemos mais de 40 pedidos no ano passado, né? Eles todos foram arquivados. E o caminho me parece ser esse, da gaveta. A gaveta é o pior lugar. Eu creio que qualquer pedido deve ser analisado. Obviamente, se não houver consistência jurídica, não existir fato determinado, que se arquive. Mas existindo, que se submeta. Nós temos o dever de julgar. Há uma tentativa de mudança do regimento para que se possa recorrer ao plenário. Então, se não há decisão da parte da presidência da Casa, recorre-se ao plenário. Mas esse regimento ainda não foi alterado. Ô, senador, mas o senhor, como é que o senhor enxerga o STF? Você, as decisões monocráticas e tudo que tem sido feito, você acha que teria motivos para acontecer esse impeachment? Em primeiro lugar, o Supremo tem sido... É preciso, antes, dizer o seguinte: o Supremo é uma instituição essencial ao Estado de Direito e à democracia, e como tal tem que ser preservado. Nós podemos
evidentemente, condenar os seus integrantes, eventualmente, se praticarem atos incorretos, né? Atitudes ilícitas, por exemplo. No entanto, temos que preservar o Supremo. O Supremo tem que ser... Nós, os integrantes dessas instituições, eu no Legislativo e o ministro lá no Supremo, nós somos transeuntes, passageiros, episódicos, substituíveis. As instituições são permanentes, são definitivas, insubstituíveis, porque, repito, essenciais ao Estado de Direito e à democracia. É assim que nós temos que encarar o Supremo. Ocorre, no entanto, que é preciso mudar o modelo de escolha. Antes de dizer que o Supremo tem sido banalizado, decidindo questões que não deveriam estar lá. Exato. Isso. Por exemplo, agora, quando se discute se pode abrir a igreja, se não deve abrir a igreja, esse assunto não deveria ter chegado ao Supremo. Perfeito. Que se decida logo no Estado, com a autonomia que tem um Tribunal de Justiça, etc. Mas vamos lá. O que interessa em relação à sua pergunta, né, o Supremo, nós temos que mudar o modelo de composição dos tribunais superiores, sim, substituindo a indicação política pela meritocracia. E como se faz isso? É simples, é um modelo simples. A magistratura elege um nome, o Ministério Público elege outro nome, e a advocacia, por intermédio da Ordem dos Advogados do Brasil, elege um outro nome. Lista tríplice vai ao presidente, o presidente escolhe um, necessariamente da lista, e submete ao Senado, vai para a Comissão de Justiça, sabatina e depois ao plenário. E nós podemos definir também mandato, duração de mandato. Olha, enquanto persistir a indicação política, persistirá a suspeição sobre qualquer decisão, especialmente quando a decisão se refere a políticos. Veja, mesmo que a decisão seja correta do ponto de vista técnico, da jurisprudência, respeitando a Constituição e a legislação, sempre haverá os que interpretam diferentemente e certamente existirão aqueles que consideram suspeitos os que decidiram, porque eles foram nomeados politicamente. Dos atuais 11 ministros, 7 foram nomeados pelos governos do PT. Então, obviamente, quando você absolve o ex-presidente Lula, você coloca sob suspeição essa decisão. Com a meritocracia não haverá apadrinhamento político e nós teremos, então, um julgamento mais adequado e certamente mais justo, e o Supremo readquirirá a sua importância, o seu conceito e a sua respeitabilidade. Mas o senhor acha que é fácil, senador, mudar todo esse esquema pela questão da meritocracia? Olha, eu considero fácil, basta vontade política, porque compete aí ao Congresso Nacional. Mas o senhor não falou, senador, perdão. Exatamente. É que o senhor não falou. O senhor acha que caberia mesmo, essa é a questão aqui, eu acho que do Alba, essas decisões, a gente tá vendo, tá cansado de ver, solta Lula, solta o André do Rap, o senhor acha que caberia sim um impeachment, porque são decisões de uma única pessoa, inclusive essa que o senhor falou, que a decisão aí de abrir a igreja, chamaram, porque ia ser uma decisão única, falaram, não, isso aí tem que ser, todo mundo tem que decidir. Como que faz isso aí? O senhor não acha que cabe mesmo um pedido de impeachment de pessoas pontuais ali? Nós tivemos fatos determinados, sim, ao longo dessa história recente do Supremo Tribunal Federal, que competiria em técnica e jurídica. Eu entendo que sim, que há razões para uma proposta de impeachment. Por isso elas foram protocoladas à mesa do Senado, inclusive por juristas como Modesto Carvalhosa, que é uma figura exemplar, exato. Um jurista não só competente, mas respeitado do ponto de vista da postura ética, não é? E na crença nas instituições públicas do país. A Janaína Pascoal também protocolou pedido de impeachment junto ao Senado Federal. Enfim, existem razões, não é? Razões sobrando até. Mas, infelizmente, esse processo... E olha, eu vou colocar aqui uma questão agora. O foro privilegiado. Eu sou autor do projeto que acaba com o foro privilegiado desde 2013. O Senado aprovou em 2017, foi para a Câmara no dia 7 de junho, está lá na Câmara no dia 11 de dezembro de 2018. Foi aprovado na Comissão Especial, ficou pronto para ir para plenário
e ser votado. Uma única sessão da Câmara, com 2 votações, e nós acabaríamos com o foro privilegiado, que beneficia mais de 55 mil autoridades. O que eu quero dizer com o foro e Supremo e Senado é que a existência do foro privilegiado estabelece um conluio entre o Supremo e o Senado. Por quê? Só o Supremo julga senadores e só os senadores podem julgar ministros do Supremo. Então se estabelece um conluio. Por isso as coisas não andam nem de um lado e nem do outro. Boa. Quando dizem, olha, a Operação Lava Jato foi seletiva, não foi a operação seletiva. Seletiva é a legislação que protege, que beneficia, que privilegia autoridades dos 3 poderes, e não são poucas, são mais de 55 mil autoridades. Então, a legislação é seletiva, porque essas autoridades nunca são julgadas, e quando são julgadas, são quase sempre absolvidas. Veja, na Operação Lava Jato, 186 condenados em primeira e segunda instância. E lá no Supremo, apenas um parlamentar foi condenado. Portanto, esta é a diferença, este é o jogo. Acabar com o foro privilegiado é um salto civilizatório. E se nós aprovarmos em seguida a prisão em segunda instância, aí sim nós teremos dado um passo importante na direção de uma nova justiça e colocaríamos o Brasil no patamar dos países mais civilizados do mundo, não com esse sistema judicial caótico que temos, temerário que possuímos. O sistema judicial brasileiro está fracassado, está condenado. Então, exatamente, o Congresso Nacional tem responsabilidade também, porque cabe ao Congresso legislar para mudar. E, obviamente, a sociedade está aí para pressionar. É importante essa pressão agora sobre o Congresso, mais sobre o presidente da Câmara, para colocar em votação esses projetos. É isso que a gente chama aqui do Clube do Charuto. Sim. Porque o Brasil tem 2 Brasil. Tem o Brasil aí dos privilégios, que é esse Brasil que você falou, que é o que está lá em Brasília. Você está em Curitiba agora, você está ferrado aí. Igual Greca, lá quando chega lá em Brasília, tô longe do precisa ter um passaporte. É um outro Brasil. Precisa ter o passaporte. Com Greca. Isso. Vai dar marmita aí. Senador, posso tirar da beira de campo agora? Pois não. Olha, mas eu queria só aproveitar essa deixa aí do Emílio para dizer o seguinte: a bola agora está com o eleitor. Eu creio que nós tivemos uma experiência em 2018 que não é compatível com o desejo de mudança real. Porque em 2018 prevaleceu aquilo que eu disse antes, o encanto do amestrador de serpentes, né? Aí encantou e ganhou. Não se olhou retrospectiva, não se fez retrospectiva, não se buscou desempenho, experiência, qualificação. Não, isso tudo ficou lá atrás. Então, o eleitor exige um perfil de político que leve em conta a ética, então ele tem que condenar os privilégios, ele não pode aceitar benefícios que signifiquem privilégios, né? Então tem aí auxílio moradia, tem verba indenizatória, tem todos os penduricários, as aposentadorias e tal. O eleitor cobra isso, mas chega no processo eleitoral, ele prefere ouvir o encantador de serpentes e não faz essa análise retrospectiva do desempenho, da experiência e da prática do discurso, não é? Essa é uma questão que cabe agora ao eleitor a partir de 2022. Esperamos. Muito bem. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre no programa de hoje. Temos aqui o senador Álvaro Dias está aqui com a gente. Para você acompanhar o senador no Twitter, é @Álvaro Dias. Estamos conversando com o senador. Ele está trabalhando remotamente. Está lá em Curitiba, acompanhando o Pânico e batendo um papo com a gente. Estamos falando sobre política. Cenário político. Em geral, o cenário político. Posso fazer uma questão nesse Pode fazer uma questão. Depois eu faço. Querido senador Álvaro Dias, gostaria agora de te propor para sair da beira de campo. Você tem eloquência na sua oratória, mas nas eleições passadas você participou, você foi super bem votado no Paraná, se eu não me engano, como governador, não foi isso? Mas e agora, nessa polarização que está tendo, você vê uma chance para você, se é uma terceira via, ou, se você não é, 2 perguntas em uma,
Que lado que você tá da caneca? Quem que você vai apoiar? Lula ou Bolsonaro? Agora sim. Vamos tirar. Você tá sem gravata, eu acho que eu posso ser mais informado. Agora ele te pegou, hein, senador? Sapatina do pânico. Que voto Pois é esse? rapaz. Que segundo Olha turno, aqui. hein? Que segundo turno, hein? Morrer envenenado Tirei ou você da afogado? adega. Morrer envenenado ou afogado? senador? Nessas duas canecas eu não bebo. Não vem não, senador. água. Não vem não. Mas o Deixa eu segundo fa- turno tá aí. Terceira via? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Olha, eu vou dizer o que eu penso. Oi, Emílio, pode Então, dizer. isso que eu Mas gostaria, eu vou responder. isso que eu gostaria de colocar com o senhor agora. É lógico que tá todo mundo que é político já está pensando na próxima eleição. A gente também aqui já está discutindo. Ninguém esperava que o Barba ia voltar, que o Lula ia voltar. Voltou o Lula com aquele discurso, você viu o Bonito, terninho. muito Você melhor. manja, você manja. Você tá aí há muitos anos, Macaco Álvaro. velho. Aí, o que acontece? Apareceu o Lula, o meio de campo ficou perdido. Bolado. Porque Cadê o até Zidane? então, estavam derrubando o Bolsonaro, falou, pô, aqui cabe alguma coisa. Apareceu o Lula, mudou o jogo. Mas eu penso o seguinte, o eleitor... Você sabe, porra, você tá no 4º mandato, já foi governador, vereador, deputado federal, estadual, você conhece o negócio aí. Ganhar voto você sabe que é difícil. E lá o cara votar em você é complicado. Então o nome é muito importante, mas eu falo o espírito do eleitor. Porque é o seguinte, até então eles estavam votando num cara, no Bolsonaro. Aquela turma que saía na rua em 2013 viu no Bolsonaro e falou, pô, Contra o PT. Esse cara é legal. Esse cara me parece o cara que vai botar ordem e tal, não sei o quê. Muita gente se decepcionou, pulou do cavalo, agora tal. Mas como é que você acha que o eleitor vai lá? Ele vai pegar o político experiente, ele vai voltar pros velhos e vai falar, pô, talvez os velhos sejam melhor do que eu experimentar alguma coisa que já não funcionou muito bem. Como é que você acha que o espírito do eleitor vai estar para agora, 22? Bem, Emílio, primeiro, eu me sinto desconfortável discutindo o projeto eleitoral durante essa pandemia, em razão da solidariedade, que deve ser a palavra principal nesta hora, né? Pessoas com esse sofrimento, com essa dor, e nós temos que ponderar e priorizar. Mas é evidente que o assunto não pode ser ignorado. Ele está aí já. Vocês fazem a comunicação no país, colocam esse tema como prioridade, e sempre foi prioridade nessa hora. Nós estamos atrasando um pouco, evidentemente, por causa da pandemia. A outra questão, Lula, ainda eu não vejo assim como certeza absoluta a candidatura dele, porque ele continua réu, continua em julgamento. Eu não sei como agirá a Justiça Federal lá em Brasília, se será célere ou não, se vai convalidar provas obtidas em Curitiba ou se instaurará procedimentos novos partindo da estaca zero. Então nós não sabemos, mas vamos considerar que ele participe sim. E o que nós vemos é que cada eleição tem a sua história. Aquela história provavelmente não se repetirá. Eu vejo aí os Estados Unidos como um bom exemplo. Os ventos que sopraram lá e elegeram Trump não sopraram agora. Sim. Não sopraram agora. Qual foi a opção norte-americana? Foi a experiência comprovadamente competente. Um cidadão de 30 anos no Senado, ele ficou mais no Senado do que eu em toda essa trajetória. 48. 30 anos de senador. De senador, 48 de vida pública. De existência, né? Com 78 anos de existência. E foi a opção que deu certo, que está correspondendo. Se os ventos que sopraram nos Estados Unidos soprarem no Brasil, nós teremos outra história, diferente da de 2018. Aí nós não teremos a conflagração desta polarização. É evidente que o ideal seria buscar uma convergência em torno de um nome, isso é muito difícil. As ambições acabam prevalecendo, os interesses partidários, então obviamente será muito difícil. Mas é preciso ter esperança de que uma alternativa possa ser alimentada pela vontade popular e reúna condições de derrubar um dos dois e ir para
o segundo turno, não é? Mas partindo nós entendemos mas partindo desse... É que existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Existe vida inteligente. Ela foi ignorada em 2018. Os que estavam ao centro foram dizimados. Não existiram olhos para ver aqueles que estavam ao centro com projetos de avanço para o país, porque o desejo era destruir o PT a qualquer preço. E só se pensou em destruir e não em construir. Por isso, certamente, hoje há uma grande frustração no país. Muito bem. Você acha que aquela época lá da Lava Jato e tal, todos os políticos foram colocados no mesmo saco, né? Mesmo político que era... Tanto é que teve essa renovação maluca aí que teve, né? Porque aquele negócio da Globo, aquele político e tal... Sim. Aí acabou todo mundo entrando no mesmo saco, aí tentou-se uma renovação, mas meio que ficou meio complicado. Mas nisso aí que você falou, o Barba leva vantagem. Nisso aí que você está falando na experiência, porque agora ele falou, eu tenho experiência, articulador. Não, mas não experiência frustrada, não experiência fracassada, experiência condenada. Existe a má experiência e a boa experiência. Eu estou me referindo à boa experiência que tem que ser buscada, tem que ser encontrada. Houve a indagação se eu toparia disputar a eleição. Eu não postulo, porque eu encaro o momento vivido pelo Brasil como da maior gravidade histórica. E não é hora para aventura ou para postulação pessoal. É hora para atender convocação. Evidentemente, se eu for convocado, não posso fugir à responsabilidade. Não estou sendo convocado por hora. Em 2018, eu fui candidato porque fui convocado. Fui convocado pelo partido que eu ingressei para construir. Mas era um partido ainda muito pequeno. Hoje já temos uma estrutura maior. Nosso partido almeja, sim, ter uma candidatura própria, mas participa deste jogo da convergência, tenta contribuir para que se encontre uma solução alternativa única, a fim de que seja facilitada a trajetória até o segundo turno. Então, esse é o objetivo. Em 2018, tínhamos várias opções de primeiro turno, não houve convergência em torno de um nome, mas mesmo que houvesse, dificilmente nós teríamos sucesso. Veja, aí vários nomes são postos, eu comentário de vocês a respeito, inclusive sobre o ministro Moro, né? Que é um nome que certamente exercitaria protagonismo pelas circunstâncias, não preciso dizer quais circunstâncias, não é? Então nós não teríamos a polarização, nós teríamos aí o tríplice protagonismo, porque ele seria atacado pela esquerda, atacado pela direita, e quem é atacado se torna protagonista e pode crescer. Sim. Seria não, né, senador? Está sendo incessantemente. Já está sendo. Ao que você atribui essa postura acuada? Ele não se defende. Fraca, frágil, pusilânime, covarde. Por quê? Não vai pedir desculpa. Na verdade, poderia ser uma estratégia até, porque como ele ganhou visibilidade nacional, e ele não precisa se apresentar para estar na mídia, porque os inimigos o colocam na mídia diariamente. Para chegar lá na frente, eu vou aparecer e serei candidato. Mas não é estratégia, pelo que eu sei, é compromisso contratual. Assinou contrato com uma empresa, contrato de trabalho, tem que sobreviver, não é um homem rico, precisa do salário, e, evidentemente, tem que cumprir esse contrato. Então, eu imagino que, antes de outubro, ele não aparecerá para o confronto, para o enfrentamento. Não sei também se aparecerá, porque, evidentemente, é uma opção pessoal. Envolve aí, obviamente, pressões familiares. Sabe que a política é uma selva, né? É uma guerra permanente. Política não a exposição é fatal. Não é para qualquer um, não. Né? Então... Ei, senador, política não é para qualquer um, não. Senador. Né? Marinho tá impossível. Se identifica. Exímio senador, queria te perguntar, senador, a questão que a sua bandeira principal talvez seja o zelo com a coisa pública, moralidade no serviço público. Você encampa isso muito bem. E
a gente veio a descobrir, na medida que o governo Bolsonaro foi iniciando, vários rabos presos que não estavam, assim, para o conhecimento público ao longo da campanha de 2018. O momento mais polêmico, talvez, da sua campanha de 2018 foi aquele vídeo clandestino que te filmaram, abre aspas, chamando o presidente de vagabundo, bandido, o malandro das praias cariocas. Derrubou você, hein, senador? Não, mas rolou aquilo. Eu queria te perguntar, a sua impressão negativa do presidente se manteve ou se agravou uma vez que ele teve as rédeas do poder? Olha, primeiro, aquele vídeo foi uma sacanagem, né? Essa expressão eu posso usar aí porque o Pânico é liberal ao extremo. Então, é uma sacanagem, porque eu fui provocado e caí na provocação. Eu não deveria ter reagido daquela forma. Depois, inclusive, eu me desculpei. Evidentemente, nem tudo aquilo que você pensa deve ser exposto, né? Eu acho que a atuação tem que ser, sobretudo, civilizada. E o conteúdo é que deve prevalecer sempre. Realmente não me surpreende a atuação do presidente, eu já esperava essa atuação. Aliás, eu acho que ninguém deveria se sentir enganado, porque durante a campanha ele foi muito franco. Perguntava, economia, não entendo de economia, isso é com o posto Piranga. Agricultura, não entendo de agricultura. Saúde, não entendo de agricultura, de saúde, enfim. Ele dizia que não entendia de nada. E sempre foi franco. Em relação aos privilégios, ele também nunca negou os seus privilégios. E dizia que não abria mão deles. Para comer gente. Então, eu não vejo que possa ser surpresa em relação ao que ele dizia na campanha. Ele foi franco durante a campanha. Então, a mim não surpreendeu. Eu já esperava esse comportamento. Agora, evidentemente, eu imaginava que pudesse, pelo menos na área econômica, ter um desempenho melhor, com mais criatividade, com projetos inovadores. E nós não temos isso. Nós temos, inclusive, um fracasso rotundo em matéria de reformas. O Brasil já estava atrasado há 30 anos. Nós não temos um projeto de nação, um projeto estratégico de desenvolvimento. E se nós compararmos com algumas nações menores do que as nossas, nós vamos comer poeira. Porque há 60 anos, por exemplo, se comparássemos com a Coreia do Sul, nós estaríamos em vantagem. E hoje, nós estamos muito atrás em matéria de desenvolvimento, investir em pesquisa, em ciência. Pode concluir. Então, toda essa proposta da campanha eleitoral, esse semear de esperanças em relação a mudanças necessárias, tudo isso termina em frustração na área econômica também, né? Eu estou me referindo aí ao Ministério da Economia. Que reformas nós tivemos? Aí transfere a responsabilidade para o Congresso, mas a iniciativa dessas reformas cabe ao Executivo. No presidencialismo de tanto poder como o nosso, reformas de profundidade ocorrem quando o presidente da República lidera o processo de reformas. Por isso, a nossa condenação ela é ampliada. Nós estamos aprofundando a crise, o Brasil está num desfiladeiro, próximo do precipício, e nós temos que pensar certamente em projetos de nação ou em um projeto de nação que possa realmente reconstruir. Por isso eu sempre preguei a refundação da República, né? Que é reconstrução, que é recomeço, que é reabilitação. Isso passa por reformas fundamentais. Boa. Obrigado, viu, senador? Obrigado pelo papo aí. No pique. Final deu uma travadinha, mas deu para entender bem aí o papo. Obrigado pela conversa aqui com o Pânico. Espero que passe logo essa pandemia para você vir aqui ao vivo aqui pra gente bater o papo. Eu vou com o maior prazer aí. Um grande abraço. Um abraço.